Muito bem. Obrigado a todos por participarem da nossa segunda sessão da série Fundamentos de Inteligência de Ameaças. Eu sou Paulo Jaramillo, diretor de caça e inteligência da Sophos MDR. E eu sou Morgan Domboski, analista de inteligência de ameaças da Sophos MDR. E alguns de vocês podem reconhecer a Morgan da apresentação do Black Hat deste verão com seu colega Mark Parsons. Se ainda não conferiram, Crimson Palace foi uma excelente caçada de ameaças que revelou alguma espionagem chinesa. Vocês podem ler tudo sobre isso em news.sophos.com. Mas hoje vamos abordar como a inteligência funciona e dar a vocês uma educação sobre o contexto e como algo assim, uma caçada de ameaças pode se transformar em uma campanha de espionagem descoberta. Então, em termos de agenda, vamos cobrir os passos para analisar um novo incidente e como podemos agrupá-lo e passar por algumas das partes técnicas do que é um indicador ou um observável. E então meio que concluir com quais são alguns dos resultados que surgem da inteligência de ameaças. Então, com isso, Morgan, enquanto você trabalha como analista de inteligência, quais são seus primeiros passos ao lidar com um novo incidente e analisá-lo sob a perspectiva da inteligência? Sim, essa é uma ótima pergunta. Então, quando se trata dos passos iniciais na análise de um incidente, quando um novo caso é criado por nossa equipe de detecção e resposta gerenciada ou nossas equipes de resposta rápida, nós incorporamos esses playbooks ou essas planilhas que contêm a linha do tempo das atividades e os indicadores de comprometimento em nossa plataforma de inteligência de ameaças que usamos, que se chama OpenCTI. E uma vez que incorporamos esses casos, nós, analistas, revisaremos a linha do tempo e todos os detalhes do incidente e começaremos a enriquecer o caso na plataforma com todos os detalhes e relacionamentos necessários. E a razão pela qual fazemos isso é para ter uma plataforma de inteligência centralizada contendo todos os dados de ataque dos casos que respondemos dentro da base de clientes da Sophos. Assim, podemos entrar e adicionar detalhes ao caso, como rótulos relevantes, descrições, referências externas, mas também podemos criar relações entre o incidente e outras entidades, como setor e país da vítima, diferentes perfis de ferramentas e malwares, vulnerabilidades em vetores de acesso inicial. E, ao enriquecer os casos e criar relações na plataforma, podemos começar a analisar tendências e identificar semelhanças entre os casos, o que nos permite realizar agrupamentos de atividades de ameaça. Sim, isso é perfeito. Então, clusters de atividades de ameaça, você pode explicar ao público o que é um cluster de atividades de ameaça? Essa é uma ótima pergunta. Um cluster de atividade de ameaça é basicamente um grupo de atividades de ameaça relacionadas que exibem um padrão específico de comportamento, que pode servir como base para rastreamento. Então, o que isso significa é que em qualquer ataque, um agente de ameaça realizará múltiplas ações em um sistema-alvo, muitas vezes seguindo uma ordem específica de operações, o que deixará para trás uma série de artefatos observáveis que podem ser usados como ponto de comparação para identificar atividades semelhantes em diferentes ataques. E o objetivo por trás dos clusters de ameaça é ter um grupo de artefatos observáveis específicos ou pontos de dados que possam servir como uma base sólida para identificar atividades do mesmo operador em incidentes futuros. Interessante. Então, realmente conecta coisas que parecem separadas e agora elas estão meio que juntas e ajuda você a tirar mais conclusões. Então, exatamente como a Sophos aborda o agrupamento de atividades de ameaça. Assim como muitos fornecedores diferentes por aí, a Sophos aborda o agrupamento de ameaças à sua própria maneira. Na Sophos usamos o termo stack ou cluster de atividade de ameaças de segurança para rastrear diferentes agrupamentos de comportamento de atacantes. E assim, quando identificamos um grupo de atividades relacionadas, primeiro tentamos determinar se essa atividade se encaixa em um stack existente, e se não, criaremos um novo stack. Assim, cada stack recebe uma sequência única de 4 dígitos. O primeiro número servirá como uma espécie de identificador do tipo de atividade, seja ela patrocinada por um estado ou de corretores de acesso inicial. E a equipe de inteligência de ameaças MDR da Sophos, atualmente rastreamos cerca de 45 stacks diferentes que criamos, monitorando atividades de intrusão, incluindo atividades de afiliados de ransomware, campanhas de corretores de acesso inicial e atividades de estados-nação. Mas uma vez que um stack é criado, o que buscamos fazer é adicionar evidências de novos incidentes que se alinhem com as características do cluster.
À medida que surgem novos incidentes que possam se alinhar, queremos adicioná-los a um stack existente. Procuramos identificar inteligência de código aberto que possa ajudar a adicionar contexto à atividade que estamos observando. E geralmente nosso objetivo é desenvolver os elementos táticos, operacionais e estratégicos dos clusters de atividade. E com o tempo, o que é ótimo sobre os clusters é que temos a capacidade de dividir ou fundir clusters conforme nós ou conforme outros analistas da área encontram dados adicionais. Mas uma vez que o stack possui um perfil de inteligência forte, onde verificamos evidências de atividade sustentada e temos uma confiança bastante alta na atribuição, o stack será promovido a uma entidade nomeada Conjunto de Intrusão. E na Sophos, usamos tons de verde para denotar atividade cibercriminosa e tons de vermelho para denotar atividade patrocinada pelo Estado. E esse é basicamente o resumo de como passamos pelo processo de criação de campanhas e conjuntos de intrusão. Sim, isso é simplesmente incrível. E em termos de tipo, você ouve muitos clientes, muitas equipes internas falando sobre indicadores observáveis. O que exatamente são esses? E por que gastamos tanto tempo rastreando-os? Sim, então um observável é, basicamente, qualquer informação técnica que pode ser usada para detectar uma ameaça potencial. Então, eles são as impressões digitais deixadas em um sistema por um invasor que podemos coletar. E eles podem vir em várias formas diferentes. Podem ser observáveis baseados em rede, como IPs e domínios. Existem observáveis baseados em arquivos, como hashes, ou podem até ser artefatos comportamentais, como tentativas repetidas de login falhas. E observável é frequentemente usado como sinônimo da frase indicadores de comprometimento, ou IOCs, que tecnicamente são observáveis, mas são observáveis mais. Eles são combinados com informações contextuais, como contexto TTP relacionado e metadados relevantes. Então, em vez de apenas um URL, que seria um observável, é um URL usado em uma campanha de phishing para instalar um arquivo malicioso. Portanto, ele tem esse contexto adicional em torno dele. E embora observáveis ou indicadores como infraestrutura reutilizada, como IPs e domínios, sejam muito importantes para rastrear, é importante lembrar que muitos observáveis podem ser facilmente alterados. Portanto, idealmente queremos procurar indicadores de maior qualidade que não sejam tão fáceis para os atacantes substituírem. Quanto mais alto na pirâmide da dor, melhor. Sim, esse é um ótimo ponto. Sabemos que uma reclamação comum, sempre ouvimos resmungos sobre indicadores de baixa fidelidade, os hashes, os endereços IP que mudam o tempo todo. Quais são os tipos de correlações nos seus incidentes que são as mais fortes? Como o que proporciona a maior confiança para aquele grupo de ameaças? Sim, essa é uma ótima pergunta. Portanto, ao criar clusters de atividades de ameaça, não nos concentramos necessariamente nos aspectos mais comuns do comportamento do atacante, mas sim, realmente tentamos focar nos detalhes mais específicos que seriam difíceis de replicar para alguém que não seja o atacante ou que não esteja seguindo um manual detalhado do atacante. Por exemplo, não apenas rastreamos quais ferramentas foram usadas, mas também queremos rastrear como elas foram carregadas, para que foram usadas e em que ordem foram utilizadas em relação a outras ferramentas. Assim, algumas atividades de intrusão contêm impressões digitais mais únicas, então atribuímos um valor mais alto a indicadores específicos e de maior qualidade como pontos de comparação. E algumas coisas que você pode procurar aqui são o uso repetido dos mesmos arquivos, senhas e nomes. Quanto mais único, melhor. Se você encontrar o nome de usuário admin 1, 2, 3, isso pode não ser o mais único, mas se você encontrar uma longa sequência de caracteres que é usada em vários ataques diferentes, isso pode ser um forte indicador de haver uma correlação. Você pode usar ferramentas e scripts personalizados que provavelmente não serão usados por vários atores diferentes. Você pode observar o uso repetido da mesma infraestrutura ou até mesmo consistências em como essa infraestrutura é configurada, se eles estão sempre usando o mesmo provedor de hospedagem ou ASN. E por último, uma coisa que você pode realmente procurar é a ordem em que as ferramentas e táticas ocorrem e TTPs comuns que são consistentemente usados da mesma maneira. Então, você verá uma variedade de ferramentas diferentes que são comumente usadas em ataques, mas se eles usarem especificamente uma sequência de ferramentas, isso pode ser algo que você pode rastrear e que é mais difícil para eles alterarem entre os ataques. Portanto, trata-se de identificar os detalhes específicos. E se estivermos analisando exemplos específicos de como isso funciona, aqui temos uma tabela de táticas amplas muito comuns ao lado de detalhes específicos adicionados que podem ser usados para mapear padrões notáveis de atividade, especificamente por afiliados de ransomware, é o que estamos analisando aqui. Então, por exemplo, um dump de NTDS é comum para extrair credenciais.
mas usar este comando específico para criar um backup de ntds.did em uma pasta chamada temp_logs é muito mais específico. Além disso, muitas contas de usuário em vários incidentes são criadas com privilégios de administrador, mas um subconjunto muito mais restrito é criado com o nome de usuário admin back e aquela senha específica. Então, continuando nessa tendência, usar scripts em lote para implantar ransomware é muito comum, mas ver os mesmos arquivos em lote executados na mesma ordem e realizando as mesmas funções é mais notável. Por último, modificar o registro, uma tática comum de persistência, mas ver um script PowerShell inserido pelo sistema de malware BC, especificamente criar uma chave de execução chamada SOX, é uma tática mais viável. Então, esses são os tipos de coisas que realmente tentamos focar e identificar ao tentar criar clusters de ameaças. Sim, isso é super perspicaz. Então, realmente dá ao público uma espécie de roteiro muito específico de coisas que têm maior valor para focar seus esforços de inteligência. Então, obrigado. Isso é simplesmente incrível. Agora, para algo como um TLDR, no entanto, quais são alguns dos resultados de programas de inteligência de ameaças que podem beneficiar a organização ou um cliente? Sim, então quando se trata dos resultados, eu acho que o conhecimento do comportamento dos atores de ameaça e dos clusters de ameaça pode realmente ajudar na criação de detecções melhores e mais precisas, que idealmente possam sinalizar e bloquear comportamentos indesejáveis em uma rede antes que um ransomware possa ser implantado. Então, com o Sophos MDR, lidamos com muitos casos de ransomware e o objetivo é impedir que esse ransomware seja implantado. Portanto, ter um controle sobre táticas muito específicas que os atores de ameaças estão usando pode nos ajudar a ser muito mais rápidos em nossa resposta. Além disso, os clusters de ameaças nos permitem fornecer inteligência e recomendações mais específicas e áreas necessárias de investigação para as equipes de resposta a incidentes da Sophos, o que leva a investigações mais abrangentes e rápidas. E por último, rastrear. A criação e as mudanças nos clusters pode nos ajudar a identificar tendências mais amplas no cenário de ameaças cibernéticas em termos de TTPs que podem ser usados contra nossos clientes. Portanto, há múltiplos benefícios em fazer o agrupamento de atividades de ameaças. Isso é ótimo. Bem, aí está. Você acabou de ouvir. Este é o caminho, o agrupamento de ameaças. Definitivamente uma abordagem muito boa para tentar entender todas essas informações de inteligência sobre ameaças e dados de incidentes que estão chegando até nós. Bem, espero que vocês tenham gostado. Morgan forneceu um conteúdo perspicaz e excelente aqui. Se vocês gostaram, por favor, curtam e se inscrevam no canal e também teremos mais 4 sessões. Então a próxima será a análise de malware. E com isso, muito obrigado.